Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Veja Mercado. Eu sou Luana Zanobi e o Veja Mercado desta quarta-feira, 1 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify. As bolsas europeias operam em leve alta e os futuros americanos negociam em queda. Ontem o Ibovespa encerrou com alta de 0,54% aos 113 mil pontos. Apesar do desempenho positivo, o principal índice da bolsa terminou outubro com perda de quase 3% no mês. Os responsáveis por essa desvalorização foram as empresas de varejo e construção. Hoje é super quarta, dia em que o Banco Central americano e o Banco Central do Brasil decidem sobre as suas taxas de juros. Embora haja um consenso no mercado sobre as decisões, as mudanças no cenário econômico nas últimas semanas adicionam incerteza sobre as definições dos rumos da política monetária. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje Carlos Hotz, sócio fundador da A7 Capital. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Luana, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Imagina, prazer é o nosso. Carlos, o mercado ele tem dado como certo a manutenção dos juros americanos, hoje na faixa de 5,25% a 5,5%, e o corte de meio ponto percentual na Selic. Essas foram também sinalizações colocadas nas atas e faladas pelas autoridades dos bancos. Mas desde então, desde essas últimas atas, muita coisa mudou no cenário econômico. Essas expectativas, elas estão ainda alinhadas com o atual momento econômico? Sim, acho que desde que a gente teve, né, a última reunião do FOM, que é a última reunião do Copom, algumas coisas aconteceram, como até a situação no Oriente Médio, mas tanto o Banco Central americano quanto o Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, Luana, eles tentam dar uma previsibilidade para o mercado em relação às suas atuações, para que isso não traga cada vez mais volatilidade. Então, por mais que a gente tenha fatores dentro do Oriente Médio, dados de inflação e até situação fiscal e política aqui no Brasil sendo como novidade desde a última ata, né, fatores novos, eu acho que não muda o rumo para essa reunião de agora. A gente ainda vai ter uma última reunião aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos de juros. Talvez a gente tenha alguma movimentação, mudança de perspectiva com relação aos juros nos Estados Unidos, mas eu acredito que a gente não deve ter alteração para essa janela agora, tá? Então, acho que hoje, né, sai o resultado, a gente deve manter ali um corte de Selic de 0,5%. Nos Estados Unidos, a gente ainda deve ter a manutenção de juros também. Carlos, na última sexta, o presidente Lula afirmou que dificilmente o governo vai conseguir alcançar a meta de zerar o déficit no próximo ano. A fala, obviamente, ela gerou muito desconforto no mercado, também no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vinha reafirmando esse compromisso. Agora o governo estuda mudar a meta fiscal. Como isso pode afetar a trajetória ou o ritmo da queda da Selic? Foi uma mensagem muito ruim, né? Acho que o presidente acabou deixando o ministro da Fazenda, o Haddad, que é o teu principal ministro, vendido ali para o mercado em relação às suas falas. Como eu estava comentando agora há pouco, a gente, por hora, ainda não deve ter uma mudança de perspectiva, mas isso pode alterar de acordo com os rumos que aqui no Brasil, por exemplo, que o governo dá de sinalização. Lá fora, a gente vale destacar, Luana, assim, que a gente tem uma diferença de mandatos entre os bancos centrais. Então, a gente tem olha óticas diferentes em relação aos dois bancos, né? Aqui no Brasil, o mandato é basicamente focado ali em controle de inflacionário. Nos Estados Unidos tem essa questão de controle de preço, controle de inflação, mas também uma preocupação com a atividade econômica. Quando a gente comenta que nos Estados Unidos talvez a gente ainda tenha um tipo de manutenção, mesmo com a situação do Oriente Médio, por exemplo, ali no Oriente Médio, excluindo os fatores humanitários que são extremamente sensíveis e preocupantes, talvez o que pode mudar o ritmo do mercado ali é uma eventual entrada do Irã nesse conflito, o que poderia trazer uma instabilidade muito grande no preço do petróleo. Vai lembrar que o Irã
tem uma das maiores reservas de petróleo hoje no mundo, é integrante do quadro da OPEP. Então, isso poderia pegar uma fotografia hoje de que a gente tem o mundo inteiro preocupado e tentando controlar a inflação, e você tem um agravante, você dificultar essa atuação dos bancos centrais no mundo todo. O que pesa lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, é que tem uma preocupação também com a atividade econômica. Então, quando você eleva juros, a tendência é que você tenha uma economia um pouco mais retraída. Aqui no Brasil, o foco do Copom é único e exclusivamente inflação e responsabilidade fiscal. E aí eu acho que essa foi a linha que o presidente Lula acabou batendo, né? Vale lembrar que essa proposta, entre aspas, né, de déficit zero para 2024, foi o governo que deu ela alguns meses atrás. Então, o governo, para tentar retomar um pouco a credibilidade do mercado, que iniciou-se um governo com muitas críticas, praticamente uma guerra com o mercado financeiro, ele conseguiu reconquistar um pouquinho, e isso parece que está se perdendo nessas últimas semanas. Isso traz, ali respondendo a tua pergunta, isso traz um aumento da percepção de risco, isso traz volatilidade. Por quê? Por mais que o mercado inteiro, Lana, não imaginasse que a gente fosse ter, de fato, um déficit zero para 2024, era ali uma meta super desafiadora e quase utópica, que muitos economistas analisam dessa forma também, você tinha uma sinalização, no mínimo uma questão de responsabilidade do governo. Então, assim, a meta, o déficit é zero. Não vai atingir o zero, mas pelo menos acho que vai buscar ou vai se programar para chegar a algo próximo disso. Quando o próprio presidente, ainda no final de 2023, ele, entre aspas, desmente e volta atrás no que o ministro da Fazenda vem brigando, e ele já programa que para o ano que vem não vai acontecer, a grande meta, o grande objetivo e o grande foco de trabalho do ministro da Fazenda, você não só deixa vendido o seu principal ministro, como você passa para o mercado seguinte, olha, mesmo sendo difícil, talvez eu não vá correr atrás. E aí existe ali uma expectativa de que seja proposta a alteração dessa meta para um déficit de até 0,5%, e aí o mercado começa a entrar ali em quase que um processo de futurologia de quanto maior vai ser esse déficit. Porque quando você se propõe 0,5% negativo, talvez esse meio vire menos 0,75% ou vira menos 1%. Então, por mais que o mercado não estivesse comprando de fato o déficit zero, a mensagem do presidente e a forma como foi feito passa ali talvez uma falta de confiança de que, de fato, essa responsabilidade vai seguir durante o governo. O ano de 2024, ele já promete começar com essas incertezas e a perda de credibilidade do governo na área fiscal. Qual o efeito dessa instabilidade, tanto para o Ibovespa quanto para o câmbio? O presidente do Banco Central ali, o Roberto Campos Neto, ele bate muito na tecla sobre a situação de ancoragem das expectativas, né? Então, ele bate muito na tecla da questão da ancoragem e da inflação de serviço. Acho que o lado positivo, e isso corrobora ali o que eu comentei agora há pouco sobre a manutenção ainda desses cortes de 0,5%, a inflação de serviço vem melhorando bem. Assim, ela vem se mostrando mais em linha com as expectativas e recuando dentro do otimismo esperado. Só que com relação às ancoragens, quando você tem uma fala dessa, e na verdade quando você tem de fato um conflito que se parece está acontecendo agora entre o presidente da República e o ministro da Fazenda, essas expectativas elas acabam flutuando muito e isso traz de fato instabilidade. Eu acho que para o ano de 2024, o pior cenário possível é um cenário sem previsibilidade fiscal, com o governo mostrando cada vez menos responsabilidade com esse tema e talvez a agenda de reformas tendo cada vez mais dificuldade de ser aprovada. Então, assim, a conta ela acaba sendo mais simples. Assim, você tem uma situação de endividamento elevado, você precisa aumentar a sua arrecadação e cortar gastos. O governo não está preocupado, ele não está fazendo nenhum tipo de esforço, infelizmente, para cortar gastos. Pelo contrário, o presidente Lula, de forma muito explícita, ele sinalizou de que não vai cortar nada de gasto para 2024.
como que a conta vai fechar, Luana? Aumentando a arrecadação. Se a gente tiver uma atividade econômica mais frágil e ela mais lenta, na verdade, do que vinha sendo, de fato, essa arrecadação diminui. Então, assim, você acaba não tendo alternativas, e aí está o grande medo do mercado, o mercado entra em pânico, entrando nessa linha, que é a questão de aumento da carga tributária. E se de fato isso acontecer, você impacta no preço das ações na Bolsa, não só as ações da Bolsa, na verdade, todos os ativos de risco. Você impacta a Bolsa, você impacta dólar, você vai impactar a parte dos fundos imobiliários. Por quê? Não só você pode ter um aumento de carga tributária sem ter uma compensação do outro lado, né? Não de forma positiva, e você pode ter também uma necessidade de manutenção de juros por um período talvez mais elevado ou até mesmo um rebound, ou seja, a gente voltar a ter uma elevação de juros ali para os próximos anos. Quando a gente comenta isso, quando a gente analisa esse cenário, todos os ativos de risco, eles acabam sendo impactados negativamente. Quando você tem uma falta de previsibilidade para a economia, o mercado financeiro ele tende sempre a tentar precificar ou prever o pior cenário possível. Então, cabe ao governo, cabe ao ministro da Fazenda, tentar voltar para o mercado com mensagens de, poxa, de fato, responsabilidade fiscal, que é importante aumentar a arrecadação, mas que isso não vai ser onerando as empresas, isso vai ser, talvez, acelerando e buscando meios de reaquecer a atividade econômica, e dar condições ali do mercado conseguir estabilizar as suas próprias expectativas para que a gente tenha ali um mar não tão turbulento para se navegar para frente. Agora, Carlos, a sinalização do governo de não cumprir a meta fiscal, ela também aumenta a pressão aí do mercado pela aceleração da reforma administrativa, da tributária, também de projetos que visam elevar a arrecadação do governo, como a taxação dos fundos exclusivos e de offshores. Como esses projetos eles podem afetar os investimentos e quais são os principais desafios para implementá-los? Hoje, assim, acho que o pior cenário é a fotografia atual de pelo menos mensagens de governo sem aprovação das reformas. Acho que esse de fato, o pior cenário para a gente olhar a partir de 2024. Então, o governo, talvez ele saiba disso e ele não quer trabalhar na pior perspectiva possível. A aprovação é complicada porque o governo ele não tem um capital político, né? Vale lembrar que o PT e o presidente Lula, talvez o presidente Lula no terceiro mandato dele, mas de fato é um mandato com o capital político mais fraco, mais fragilizado. Então ele tem que fazer muitas manobras, tem que fazer muito esforço para conseguir a aprovação dessas reformas. Então tem tentado alguns acordos ali com o Centrão, como foi o acordo na semana passada para destravar a agenda das offshore. O mercado já começa a especular sobre a diretoria do Banco do Brasil, diretoria da Petrobras, para que consiga destravar a administrativa, destravar a tributária. Então, acho que hoje a trava dessas agendas, que não é que seria positivo elas serem feitas, é extremamente necessária que elas destravem na Câmara e no Senado e avancem. É crucial para a sobrevivência do governo, independentemente de déficit fiscal, de responsabilidade fiscal. Isso é primordial para essa aprovação. Então, a gente acredita que vai ser aprovado, que o governo, de fato, vai usar todas as cartas que possui e que ele talvez não possua tanto agora para aprovação dessas reformas, e aí eu acredito que a gente consiga ter um novo respiro fiscal para os próximos anos. Mas a imagem, Luana, ela é muito importante para o mercado financeiro. A mensagem que você passa para o mercado financeiro, ela é tão importante quanto, de fato, os dados. Por quê? A reforma administrativa, a reforma tributária, isso são situações em que você vai ter o retorno disso ao longo do tempo, né? Então, assim, não é um interruptor de luz que a gente aprova na Câmara, aprova no Senado, apertou um botão, aumentou a arrecadação, resolveu o problema do governo. Não é isso. Então, isso faz parte de uma receita, né? Um dos ingredientes para a receita.
E o governo precisa, de fato, voltar ao discurso que ele estava tendo alguns meses atrás, de responsabilidade do seguinte: olha, eu vou seguir meus programas sociais, minhas promessas de governo, tudo bem, não tem problema. A gente sabe que o atual governo, de fato, é um governo que gasta mais em programa social, investe mais nessas linhas, não é para perder o DNA dele, ele foi eleito com essas promessas, mas, considerando o contexto atual, se a gente não tiver um cenário de responsabilidade em que o governo vira e fala assim: olha, eu sei que eu preciso cortar gastos, mas eu vou fazer um esforço de um lado para tentar compensar do outro, e não simplesmente aumentar a arrecadação na marra, é primordial que isso seja feito. Senão, no longo prazo, quem acaba sofrendo cada vez mais é a população, e aí vira um loop infinito de economia desacelerando. Falando um pouco agora também do cenário internacional, a guerra entre Israel e Hamas adicionou uma camada aí de preocupação com a inflação global. Com o aumento da percepção de risco já no cenário externo, tanto no interno também, com a questão fiscal, qual é, nesse momento, o risco mais iminente para a desancoragem das expectativas inflacionárias? Olha, considerando essa situação do Oriente Médio, como tinha comentado, excluindo toda a situação humanitária que a gente vê nessa questão, eu acho que as atenções hoje ficam voltadas para a atuação do Irã, né? Então, hoje a gente tem ainda uma guerra concentrada ali entre Hamas, talvez um pouco de Hezbollah ali, e Israel. Se a gente tiver a comunidade do Oriente Médio ali entrando nessa briga, e isso envolve o Irã, a gente pode ter uma mudança brutal nas perspectivas de inflação global, e aí vira um efeito cascata, tá? Então, assim, se provavelmente o Irã entra numa guerra, e entra na guerra para defender ali a Palestina e ataca Israel, é sabido que os Estados Unidos vai atuar também contra o Irã em defesa de Israel. E aí você tem diretamente um fator altamente inflacionário, que é o preço do petróleo, sendo impactado. Então, o preço do petróleo, que até tem se comportado ali de maneira ok, ele tá calmo com tudo isso, ele pode estressar. A gente está num momento em que, beleza, o mundo, né, a produção industrial, o crescimento do mundo tem sido revisado para baixo, então o consumo de petróleo, a tendência é que para frente seja menor do que foi nos últimos anos, só que ao mesmo tempo a gente tem a OPEP cortando produção. Então isso daí equilibrou. Se a gente tiver um fator novo, que é um país da OPEP, um país com altas reservas de petróleo, entrando na guerra contra Israel e os Estados Unidos defendendo, a gente pode ter esse preço do petróleo voltando para níveis de $115 o barril, $120 o barril, e dificultando cada vez mais o trabalho do Banco Central americano de controle de inflação, sem precisar forçar muito a barra da economia. E aí a gente fala do mercado que o Banco Central americano, Luana, ele acaba sendo o Banco Central global. Se o Banco Central dos Estados Unidos volta a elevar juros, ou se tem uma perspectiva de que esses juros se mantenham num nível extremamente alto durante muito tempo, por mais que a situação aqui do Brasil ela seja uma situação talvez melhor do que se desenha hoje do lado fiscal, e com uma inflação mais controlada, a gente não vai ter muito espaço para o Copom cortar muito mais juros do que está encomendado por conta desse diferencial. Então, a manutenção dos juros nos Estados Unidos por um patamar muito elevado durante um período mais longo, ou até mesmo novas altas no juro americano, ele, no mínimo, pode impactar o ritmo de corte de juros aqui no Brasil e, no extremo ali, até mudar a direção desse corte para talvez uma manutenção. Então, acho que a atenção ali é, de fato, numa eventual entrada de Irã com os Estados Unidos, e que isso poderia gerar um aumento de inflação, na perspectiva de inflação global, e, lógico, isso impacta nos juros americanos, consequentemente impacta no nosso Copom aqui no Brasil também. Voltando um pouco agora para o Ibovespa, as empresas de varejo e construção foram as que registraram as maiores quedas da Bolsa no mês de outubro.
levando o Ibovespa a uma queda de quase 3% no mês. Mesmo com a redução da taxa de juros, esses setores ainda não mostraram um fôlego. O que é, na sua avaliação, que tem travado o desempenho deles? Eu acho que essa instabilidade acaba travando, né? Aquilo que a gente estava comentando. A economia, ela não acontece de um dia para o outro. Então, por mais que a gente já tenha tido dois cortes de juros, né, de 0,5% aqui no Brasil, hoje provavelmente a gente vai ter o terceiro corte de 0,5%, o impacto disso no balanço real das empresas, ele vai começar a ser sentido depois de 6, 7, 8 meses dentro da economia. Lógico que você tem uma melhora no D0 por conta de custo da dívida. Então, por exemplo, o setor de varejo é um dos setores mais endividados que se tem hoje na Bolsa. Então, quando você tem um corte de 1,5% de juros, significa que a empresa ela teve uma melhoria, ali, uma economia da linha de despesa financeira com relação aos trimestres anteriores. Só que quando você traz essa instabilidade sobre situação fiscal no Brasil e o mercado começa a entender de que, de repente, ou a taxa de juros não vai ser cortada tanto quanto se imaginava lá atrás, ou então que ela pode voltar a ficar num nível elevado durante um período muito mais longo, essas empresas que têm o maior índice de endividamento, elas acabam sofrendo um pouquinho mais. E aí as empresas de varejo, elas estão num período de quase tempestade perfeita. Elas estão altamente endividadas, uma perspectiva de juros saindo de 3,75, como a gente estava. O mercado, há alguns meses atrás, chegou a trabalhar com uma Selic terminal ali de 8 a 8,5. Poxa, é uma baita economia. A gente está falando aí de, na verdade, 5, 6 pontos a menos de juro de dívida. Só que também, além disso, o varejo no Brasil depende de uma atividade econômica. Se a gente voltar a ter uma inflação maior, as famílias consomem menos, o próprio Descomplica acaba ajudando um pouco a empresa. Então, olhando alguns meses atrás, a gente tinha uma perspectiva de corte mais agressivo de juros e o Descomplica aliviando um pouco a situação de endividamento das famílias. Quando a gente retira isso daí da conta, essas empresas voltam a sofrer. Então, acho que elas estão num cenário ali quase que de tudo ou nada. Ou você fica, de fato, muito otimista com uma recuperação dessas empresas, até pelo nível de preço que elas se encontram hoje na Bolsa, só que se a gente tiver alguma mudança em relação a esse cenário, ou uma mudança de rota para esse caminho, elas estão super fragilizadas e sensíveis em relação não só a aumento de vendas, perspectiva de crescimento delas, mas também um comprometimento com a sua saúde financeira por conta de endividamento. Do lado da construção civil, acaba sendo assim, similar a isso, acho que numa situação um pouco mais confortável. Tá? Talvez a gente tenha passado por uma grande crise e que há muito tempo a gente não viu o setor de construção civil sobreviver a ela assim, da forma como está sobrevivendo. Acho que as empresas fizeram a lição de casa, é um setor que as empresas fizeram uma lição de casa lá atrás. Só que quando você traz esse cenário de incerteza fiscal, e isso, a incerteza fiscal, ele atrai perspectivas de aumento de inflação, logo reduz a perspectiva de crescimento. E com um juro mais elevado, você corrói o poder de compra das pessoas, você faz com que as instituições financeiras segurem liberação de crédito. Então, a maioria dos imóveis hoje adquiridos são por meio de financiamento. Então, os bancos, as financeiras acabam ficando um pouco mais retraídos em relação a isso, e isso tem impacto direto numa questão de perspectiva de venda dessas empresas. Mas eu acho que o setor de construção civil, por mais que também, assim como você comentou, tenha sido detrator de resultado, assim como o varejo, a situação é um pouco mais tranquila para esse setor do que para o de varejo. Carlos, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E até uma próxima oportunidade. As portas aqui estão sempre abertas. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Luana. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, pessoal de casa. Um abraço. Tchau, tchau.
Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações do que será assunto ao longo do dia. Às 15 horas, o Banco Central americano anuncia a decisão sobre a sua taxa de juros. No final do dia, às 18 horas, é a vez do Banco Central do Brasil fazer o seu anúncio. A expectativa é que o Copom realize um corte de 0,5 ponto percentual. Se confirmado, a Selic irá para 12,25% ao ano. Ao longo do dia, a agenda política também segue sendo o foco do mercado, que acompanha os desdobramentos acerca da meta fiscal. Agora, passando brevemente pelos indicadores, o dólar abre o dia sendo negociado com alta de 0,50%, cotada a R$ 5,03. E os futuros do índice Bovespa, que medem a temperatura da bolsa antes da sua abertura, operam em alta de 0,75%. Quero agradecer sua companhia e sua audiência. Nosso programa é transmitido de segunda a sexta-feira nas nossas redes sociais e você também pode acompanhar pelo Spotify. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Até mais. Veja conta a história do Brasil. Em fevereiro, revelamos com exclusividade uma trama golpista que envolvia o hacker Walter Delgatti, com o objetivo de anular as eleições e impedir a posse de Lula. Isso é assunto até hoje. Em junho, mostramos como o celular de Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, continha as provas de um plano para golpe de Estado. Isso é assunto até hoje. Em agosto, antecipamos que Mauro Cid iria confessar que vendeu joias do patrimônio público nos Estados Unidos e entregou dinheiro em espécie nas mãos de Jair Bolsonaro. Isso é assunto até hoje. Veja, saiba antes, saiba mais.